O Maranhão está no Jornal da Mira. O vereador Domingos Paz, do DC, decidiu entregar uma carta de renúncia ao mandato na Câmara de Vereadores de São Luís como manobra aí para evitar que o julgamento do seu processo de cassação por crimes sexuais fosse levado adiante, mas parece que não adiantou. Não é isso, Carla? Boa tarde. Boa tarde, Gleidson. Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, ouvintes do Jornal da Mira. Isso mesmo, ele, após fazer sua defesa, ele tinha 2 horas para fazer sua defesa, deve ter ocupado a tribuna aí por cerca de 30, 40 minutos, para repetir o que ele já vinha dizendo, que ele estava sendo perseguido, que ele foi eleito com um voto popular e que ele estava tendo constrangimento da família, tudo que ele vinha dizendo durante todo esse processo, que parece, eu ouvi um vereador na sessão dizer assim, olha, a comissão de ética, quando se reuniu em 30 dias deu resultado, mas não foi assim. A comissão de ética levou aí quase 2 anos, mais de um ano e meio, para chegar a um resultado, para finalmente ter a comissão processante e chegar no resultado de hoje. Então, nos bastidores a gente sabia que essa tinha sido uma opção dada ao Domingos Paz em uma reunião com alguns vereadores para que ele evitasse a cassação antes da conclusão do relatório da comissão processante, que tinha aí o vereador Chico Carvalho, do PSDB, a vereadora Fátima Araújo, que é a relatora, que foi a relatora, PCdoB, e por fim o Edson Gaguinho, do PP. E se esperava que antes de que essa sessão acontecesse, o Domingos Paz apresentasse. A questão toda é que houve uma pressão muito grande, primeiro para que o relatório fosse protelado, né, para além dos 90 dias. Depois, para que não tivesse o quórum, o relatório mudasse a sua decisão. Qual foi a decisão? Pela cassação do Domingos Paz, acusado aí de assédio sexual contra uma adolescente de 17 anos à época. E, por fim, depois veio a estratégia de não ter quórum, que foi o que aconteceu ontem. Mas a opinião pública acabou pesando muito para os vereadores. Então, aqueles 12 vereadores que faltaram ontem, a maioria acabou comparecendo. Tanto que tinham que 24, com 2, 26, mais o presidente, 27. E mais os dois, né? A Silvana Noelle, que é do PSB, não podia participar da votação, porque era denunciante, e o Domingos Paz, porque era o denunciado. O fato é que, no momento em que estava falando, o Domingos Paz apresentou a carta de renúncia, o que não foi aceito pela mesa diretora, porque diz que é todo um processo, não é porque ele chegou lá, eu renuncio e vou querer fazer toda a transição. Só que a sessão já tinha começado, então não tinha como interromper a sessão tal. Se eu renuncio, então a gente vai interromper a sessão, que é para a votação do relatório, porque o senhor renuncia. Então foi negado para ele o prosseguimento desse pedido de renúncia. E aí começou a ter a votação nominal, cada vereador. E aí acabou em 24, mas um voto acabou chamando muita atenção, que foi do vereador Umbelino Júnior. Eu não entendi muito bem, porque ele ficou extremamente indeciso, parecendo constrangido para dar o voto. Tanto que na primeira rodada que foi perguntado, ele pediu para ficar por último. Não, depois me pergunta de novo. E aí rodou todo mundo deu seu voto e voltou para ele. E ele ficou ali meio, não sei o que dizer, mas disse que ele tinha as convicções dele. Nem sempre ele poderia ser fiel, ou sei lá, infiel às convicções dele. Quando eu digo sei lá, foi ele mesmo que disse. Se era felizmente ou infelizmente, ele às vezes contrariar as convicções dele. O fato é que ele votou pela cassação. Se ele estava contrariando, é porque ele era contra a cassação, né? A opinião pública pesou mais. E, por fim, 2 votos de abstenção, que foi do Antônio Garcês, um voto de abstenção com um tom de protesto, e bem estranho, porque ele disse que ele é cristão, não entendi o que tem a relação a ver com isso, e depois ele disse que nunca viu o relatório. Pelo amor de Deus, o relatório foi dado ciência a todos os vereadores. O próprio Paulo Vitor, presidente da casa, disse que todos os vereadores receberam o relatório. Se ele não viu, é porque ele não quis ver, né?
Então não existe. Isso não pode ser um argumento, né? Aliás, é o argumento, vamos dizer assim, de inoperância, só se for, né? Mas aí, se ele não... vi o argumento, eu nunca vi o relatório, vou voltar desse já, então. Não, mas se ele não viu, Cabral, não tinha problema nenhum. Ele, como escuta bem, ele ouviu, o relatório foi lido. Pode crer. Na sessão, detalhe, né? O relatório foi lido na sessão, dizendo todos os argumentos. Então, por isso que eu digo que teve o tom aí de não pela cassação. Ele apenas se absteve para tentar melhorar a imagem dele perante a opinião pública. O Astro de Ogum já deu uma outra posição. Ele diz, como ele já apresentou a renúncia, ele já ia sair mesmo, eu vou me abster e acabou. Mais ou menos assim, foi a saída do Astro. O fato é que ele está cassado, 24 votos pela cassação dele. Como eu disse, demorou aí quase 2 anos, um processo que começou em dezembro do ano passado, novembro por aí de 2022, e terminando somente agora, muito protesto hoje na Câmara, assim como ontem. Agora assume o vereador professor Samarques, no lugar do Domingos Pais. E aí, um resgate histórico para vocês, porque a Câmara já passou por um processo parecido com esse, que foi contra o então vereador Sebastião do Coroado. Na época ele era do PFL. Ele teve uma representação na Comissão de Ética da Câmara em 2003, acusado de abuso sexual mesmo contra uma menor de 13 anos na ocasião. E pasmem, ele era investigado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, uma CPMI, lá do Congresso Nacional. Justamente por conta desse caso, porque a menina até engravidou e teve que fazer um aborto aos 6 meses de gravidez na ocasião. Mas aí, mesmo, e teve prisão preventiva decretada pela Justiça. Na época ele não foi logo preso porque ele estava internado numa clínica no Quatraque. Enfim, teve todo esse imbróglio, mas a Comissão de Ética da Câmara, em 2003, definiu pelo arquivamento da denúncia, dizendo que as provas não eram suficientes. Então, acho que foi a única ocasião que essa comissão de ética, fora o Domingos Pais, teve aí acionado um parlamentar. Fora isso, nunca ocorreu, nunca teve cassação. É a primeira vez que a Câmara Municipal de São Luís cassa um de seus membros.